vocês aqui. Eu creio que também é a direção do Espírito Santo para nós nessa manhã. Irmãos, uma coisa que eu acho muito legal quando eu venho para um evento desse, não é? É assim, ó, o pastor Israel me deixou muito à vontade, né? Então não tem nenhuma palavra que ele encomendou para mim, né? Olha, pastor, eu quero que o senhor fale sobre... Legal, apesar dele me ouvir, né, na internet e tal, me assistir, ele não encomendou nenhuma palavra. Então isso é muito legal, porque eu tenho liberdade para ficar ali, né, nesse tempo, ali no hotel, orando, né, buscando e sentindo assim a direção de Deus, né? Então eu faço isso. Eu não saio de casa sabendo tudo que eu vou pregar. Eu saio de casa, não é, com o coração aberto, e o Espírito Santo vai falando comigo e eu vou ministrando. Então essa palavra eu creio que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. 2 Reis capítulo 4, eu quero ler com vocês só um versículo. Oi, eu estou sentindo aqui ainda um pouquinho de microfonia. Talvez se eu virar um pouquinho esse retorno aqui, ó, né? Talvez, né? Não sei. É, né? Beleza. Então, 2 Reis, ó, 2 Reis, tô falando pertinho ainda, tô. Oi. 2 Reis capítulo 4, eu quero ler só então o versículo 10. Amarrado, capeta, sai fora, eu sou Benjamim. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Eu falei o versículo? 2 Reis 4:10. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamo-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Por favor, curve a sua cabeça. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, eu vou precisar dele. Eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui, pela revelação da tua palavra, como nós temos aprendido, Senhor, pela tua graça, meu Deus do céu. O Senhor consegue mesmo engravidar Sara, meu Deus, alguém tão sem capacidade, e o Senhor tira da Sara o melhor, o riso. E é assim que eu creio que o Senhor tem feito aqui nesses dias. O Senhor consegue até falar através desse jumento que sou eu. Muito obrigado, Senhor, pela revelação, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua sabedoria. Obrigado, querido. E nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor continue ministrando no nosso coração. Amém e amém. Muito bem, então eu quero falar aqui, irmãos, uma chave. Eu quero compartilhar uma chave com vocês. O poder da honra, não é? O poder da honra, um princípio tão negligenciado. Eu vejo que é algo tão forte nas Escrituras, né? Quando eu leio a minha Bíblia, tipo, meu Deus, não é? Que Deus que nós servimos, não é? Que Bíblia que nós lemos, porque a Bíblia, ela é muito contundente no que diz respeito a esse princípio, o princípio da honra, não é? Então, será que nós estamos lendo de maneira errada? Será que ou então a gente não está lendo para a gente ter abandonado algo que é tão bíblico, não é? Que Deus ama tanto, o poder da honra. Então, essa história aqui é muito interessante, ela vai falar sobre isso, porque o profeta Eliseu, ele sempre passava por essa cidade chamada Sunem. Então, Sunem era uma cidade como se fosse uma cidade dormitório, uma cidade de passagem. Eu não conheço a região aqui, não é? Se eu tivesse para as bandas de lá, eu saberia, né, onde eu estou. Mas é uma cidade que todo mundo passa e tem que dormir, não é? Porque ela liga várias cidades. Eu não sei se essa cidade é assim, mas Sunem era assim, e não tinha carro, né? Não tinha. Então as pessoas viajavam em lombos de animais ou a pé, não é? Então as viagens eram muito longas, muito demoradas, eram dias, meses até viajando, não é? Então quando Eliseu passava por Sunem, e Sunem era uma cidade que ligava a várias outras cidades, sempre ele ficava ali.
Ele passava um tempo ali, ele trabalhava um pouco ali, ele ministrava, não é? E com isso ele foi fazendo uma amizade com esse casal. Era um casal, uma mulher jovem. Eu digo que ela é jovem porque ela teve um filho, não é? E um homem maduro, né? Um homem, a Bíblia chama até de velho, que inclusive por causa da velhice, não é? Ela não podia engravidar. É isso que a Bíblia diz. Então era um homem bem maduro, não é? E então o Eliseu fez amizade com eles, e sempre que o Eliseu passava ali, ele tomava um café, ele passava para tomar uma água, batia um papo e tal. Mas essa mulher teve uma sacada que vai mudar a vida dela e a vida de toda a família dela. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 9, que ela disse assim para o marido: vejo que esse que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Façamos um pequeno quarto de alvenaria mobiliado, não é? E ponhamos nele uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. E quando ele vier e passar por nós, ele vai ficar nesse lugar. Quem está me entendendo? Então, irmãos, olha só, o que essa mulher fez? Isso é honra. O que é honra, pastor? Honra, já começa a anotar aí no seu coração, é a soma de reconhecimento mais investimento. Quando você soma reconhecimento mais investimento, você honrou uma pessoa. Quem está me entendendo? Ele sempre passava por lá, ele tomava um cafezinho e tal. Aí ela tem uma sacada. Primeiro o reconhecimento. Ela reconhece: esse cara é um profeta de Deus. Vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Beleza, isso é reconhecimento, não é? Quando a gente reconhece o pai, né? Puxa vida, meu pai foi um cara trabalhador. Uma hora a gente reconhece isso, né? Puxa, ele me sustentou com tanta dificuldade, minha mãe e tal, que legal. Mas a maioria fica só nisso, só no reconhecimento. Não coloca a mão no bolso. Quem está me entendendo? Não é? Então a sunamita, ela reconhece que ele é um santo homem de Deus, e ela diz para o marido: vamos fazer um investimento. Agora, o começo do texto, você começa a ler esse texto de 2 Reis 4, a partir do primeiro versículo, fala que essa mulher era muito rica. Amém, queridos? Ela era muito rica. Então, pensa como que era a casa dela. Era uma casa bonita, não é? Uma pessoa muito rica, morava num condomínio fechado, tinha uma casa desenhada por um arquiteto. Não é assim? Não é? Hoje em dia é assim, não é? Então quando ela pensa e dizer, quando ela fala para o marido: amor, vamos fazer um quarto separado para ele, não é? Que ele tenha independência dele, que ele tenha um acesso separado e tal, porque ele sempre está passando aqui, vamos investir no ministério desse cara, não é? Então, irmãos, eu tenho certeza que ela fez um investimento alto ali. Quem está me entendendo? Imagina se fosse sua casa, e você tem uma casa top das galáxias, não é? Desenhada por um arquiteto top, você pagou uma fortuna nela, aí você resolve fazer uma ampliação nela. Imagina se você vai fazer um negócio de qualquer jeito, vai chamar o mesmo arquiteto: cara, eu quero que você vamos fazer uma ampliação aqui, mas eu não quero perder o design da minha casa. Amém, querido? Olha aí, vai, sai para cá. Né? Então veja bem, ela reconhece e ela investe. Quem está me entendendo? Então, reconhecimento mais investimento é igual a honra. Eu tenho certeza que muitos reconheceram o profeta Eliseu, mas só ela que honrou. Amém, queridos? Quer honrar o pai? Quer honrar o pai? Não adianta você dizer para ele que ele é legal, que ele é muito obrigado, papai, porque o senhor fez tudo isso para mim. Meu irmão, beleza, reconhece, mas coloca a mão no bolso. Amém, queridos? Não existe honra. Eu já quero começar a te dizer isso. Não existe honra sem investimento. Amém, queridos? Não existe honra sem investimento. Não sei se vocês ouviram que a minha mãe falava para mim quando eu era menor e comecei a crescer e comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aí eu queria dar um presente para ela. Ela dizia: meu filho, o meu presente é você estar bem. E eu acreditei nessa bobagem por muito tempo, né? Irmãos, e quando eu descobri na Bíblia a honra, disse: não, irmãos, tem que colocar a mão no bolso. Não adianta só reconhecer, tem que investir. Tem alguém me ouvindo aqui? Amém. Agora, olha só, ela reconhece e ela inverte. Muitos reconhecem Jesus, mas também
poucos honram Jesus. 1 Samuel 2,30 diz assim: aos que me honram, honrarei. É Deus que está falando. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desprezados. Quando Jesus diz assim, olha, em João 13:20, quem recebe, aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Essa palavra recebe é honra. O que é honra? Ele está dizendo assim, olha, quem honra aquele que eu enviar, a mim me honra. E aí junta com Samuel, quem me honra será honrado. Amém, queridos? Então quando eu honro o homem de Deus que está na minha vida, quando eu estou falando do homem de Deus aqui, por favor, eu estou falando do homem de Deus que está na sua vida, não é? Eu estou falando dos seus pastores, eu estou falando dos seus superiores, dos seus líderes, eu estou falando dos seus pais. Eu não sou seu pastor, não é? Eu não sou um superior para você. Eu não posso te corrigir em nada. Eu estou aqui só servindo, eu sou um servo aqui. Então, essa palavra não diz respeito a mim, diz respeito às pessoas que estão acima de vocês. Quem está me entendendo? Não é? Então, quem me honra, aliás, quem honra aquele que eu enviei, está honrando a mim. E quem me honra será honrado. E você está entendendo que honra é reconhecer e investir. Aleluia. Já está começando a ficar mais claro o negócio. Amém, queridos? Muito bem. Essa palavra também está nesse texto quando diz assim: aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Essa é a mesma palavra no grego, não é? É a mesma palavra para honra. Aquele que honra o profeta no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta. Ou seja, o profeta vai ser galardoado pelo serviço que ele está prestando. Ele vai receber um prêmio. E quando eu honro o profeta que está ministrando na minha vida, no caso os seus pastores, os seus líderes, quando eu honro ele, não é? Eu tô recebendo o profeta no caráter de profeta, e eu vou fazer parte da herança dele. Então ele vai receber uma herança, ele vai receber um prêmio de Deus, e eu vou receber uma comissão. Quem está me entendendo? Aleluia! Então quem recebe o profeta no caráter de profeta faz parte então do galardão dele, se torna então participante do galardão dele. Amém, queridos? Muito bem. Então, irmãos, a honra é muito chave. Eu vejo várias vezes, eu não sei se vocês já viram isso, por isso que eu digo, eu não sei que Bíblia que nós estamos lendo. Porque muitas vezes na Bíblia, inclusive o Saul, que a gente falou do Saul, se você for ler lá em casa, você vai ver que o Saul, quando ele foi atrás das jumentas do pai dele que se perderam, ele falou para o servo dele, que estava com ele, vamos na casa, aliás, quem falou foi o servo que falou para o Saul, falou assim, olha, nós estamos perto da casa do profeta Samuel, vamos lá consultar o profeta Samuel, quem sabe ele nos ajuda, não é? E aí o Saul disse a si mesmo, mas eu não tenho nenhum centavo para honrar o profeta. Que Bíblia que nós estamos lendo, não é? O servo dele disse assim, eu tenho. Aí ele falou uma quantidade de moedas de prata. Então vamos. Porque a revelação que eles tinham era essa, porque que honra não é só reconhecer o profeta Samuel como profeta. Honra é a soma de reconhecimento mais investimento. Amém, querido? Irmão, muitas vezes na Bíblia você vai ver isso. Ok, queridos? Então veja bem, a honra é a chave que abre as comportas do milagre. Olha, esse texto aqui de Marcos 6,5 diz assim, olha, Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, a não ser curar uns poucos enfermos. Diga comigo, Jesus não pôde. Diga comigo, Jesus não pôde. Jesus não pôde. Jesus não pôde. Irmãos, quando eu li esse texto, isso foi difícil para mim, não é? Porque eu lembro que quando primeiro discipulado que eu fiz com o pastor Genildo, eu nunca esqueço, sentei com ele, o pastor Genildo abriu um livretinho da Igreja da Paz, que tem até a fotografia de um timão, de um navio, não é? Então, o primeiro discipulado que eu sentei com ele me ensinou sobre Deus, não é?
sobre que Deus era onipotente, onipresente e onisciente. Os atributos de Deus, eu lembro bem. Olha, hoje eu vou te ensinar sobre os atributos de Deus. Pensa, eu era um bebezinho na fé, sentei lá com ele, né, uma criança espiritual. E aí o pastor Genildo foi me ensinar sobre os atributos. Nunca esqueço, primeira aula. Até as outras eu nem me lembro direito como foi, mas aquela marcou a minha vida. Que ele falou que Deus sabia tudo, que Deus estava sempre presente em todos os lugares ao mesmo tempo, que o diabo não podia fazer isso, Deus podia, não é? E que Deus era onipotente, que não havia impossível para Deus. E ele mostrou vários textos, não é? Inclusive aquele da Maria, que a Maria diz: como que isso vai acontecer se eu não tenho relação com homem algum? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Beleza. Mas quando eu li esse texto, Jesus não pôde. Ah, irmão, isso foi muito difícil para mim. Como assim que Jesus não pôde? Jesus não é Deus? Jesus não é o Deus Emanuel, o Deus conosco? Como que Jesus não pôde? Quando eu li isso, já muito lá na frente, eu já estava por minha conta, né? Eu já não era aquele bebezinho e tal, já tinha sido emancipado, já era até pastor. Mas como assim? Como Jesus não pôde? E fui pesquisar, irmãos, em várias traduções, porque eu entendi que tinha um erro de tradução. Não, isso está errado. Alguém errou aqui. Como que Jesus não pôde, se ele é um onipotente? Não é? Aí, irmãos, eu vi várias traduções. E tem até uma tradução em inglês que diz assim: que ele não foi capaz. Aí piorou o negócio. Não é possível, meu irmão. E irmãos, e a tradução era essa mesmo: Jesus não pôde, Jesus não foi capaz. Tem uma que diz: Jesus não conseguiu. Está na Bíblia. Beleza, até que eu fui entender o contexto, não é? Porque o contexto diz assim: olha, Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, a não ser curar uns poucos enfermos. E aí o próprio Jesus explica: porque o profeta não tem honra na sua casa. A única coisa que impede o fluxo do milagre é a desonra. O único lugar que Jesus não pôde fazer milagre foi onde ele foi desonrado, onde ele não foi nem reconhecido e não houve nenhum investimento nele. Ele não pôde fazer milagre. Irmãos, a Bíblia diz lá em Lucas 8:1 que mulheres ricas da cidade serviam a Jesus com os seus bens, honravam ele. Como é que você pensa que Jesus viajava com pelo menos 12 famílias pagando a conta de todo mundo? Para que Jesus precisava de um contador, não é? De alguém que cuidava do dinheiro do ministério? Porque se ele era um mendigo que vivia do favor de todo mundo, não é? Como que Jesus comprou uma túnica de linho fino, sem costura, que só os mestres usavam isso daí, só os rabinos usavam, porque era caríssimo, tudo manufaturado? Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, em muitos lugares Jesus recebeu não só reconhecimento, mas ele recebeu honra. Reconhecimento mais investimento. Mas em Nazaré ele não recebeu nenhum dos dois. E em Nazaré o fluxo do milagre parou. Diga: Jesus não pôde. E é isso mesmo, Jesus não pôde. Então, num ambiente de desonra, irmãos, o fluxo de milagre para. Peraí, pastor, mas eu estou honrando Jesus. Irmão, você já acabou de aprender que você honra através daqueles que ele enviou. Quem honra quem ele enviou, honra Jesus. Quem honra Jesus será honrado por Jesus. Então ali o fluxo do milagre está aberto. Aleluia, glória a Deus. Então era isso que estava acontecendo aqui. Deus queria fazer uma obra na casa daquela sunamita. Irmão, uma pergunta: Deus não sabia que tanto tempo aquela mulher desejava esse filho que ela não podia ter? Claro que sabia, ele sabe todas as coisas, não é? Mas então Deus enviou alguém ali que passa, irmãos, as coincidências de Deus, não é? Eu digo que não tem coincidência, tem Jesuscidência. Deus começa a colocar pessoas na sua vida.
e a pessoa não percebe. O profeta passa lá, toma um café e toma uma água, ele está super satisfeito, mas Deus quer fazer algo sobrenatural naquela casa, mas o fluxo do milagre ainda está impedido. Então Deus dá uma revelação para aquela mulher: cara, meu amor, meu réio, né? Meu réio, vamos honrar esse cara. Vamos transformar esse reconhecimento em honra através de um investimento na vida dele. E aí vamos ver o que é que vai acontecer? Vamos ver o poder da honra? Então a primeira coisa, até tem uma coisa interessante, lá em Efésios 1:6 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se multiplique teus dias sobre a terra. Não só vida longa, mas essa palavra para que te vá bem, no grego a palavra é para que tenhas uma boa viagem. Como é que eu posso ter uma boa viagem sem nenhum tostão? Para fazer boa viagem tem que ter dinheiro, ficar num bom hotel, ter uma boa viagem, não é? E confortável, comer uma boa comida, tem que ter grana. Então, para que te vá bem, para que tenhas uma boa viagem, não é? Tem que honrar os pais. Para que viva muito tempo sobre a terra, tem que honrar os pais. Está vendo? É o fluxo aberto, tem que honrar, tem que honrar. Então vamos ver o poder da honra. A primeira coisa que aconteceu na vida dela, e vai acontecer na nossa em nome de Jesus. Então, o poder da honra quebra a esterilidade. Aleluia. O versículo 13 diz assim: ela nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ela, né? E aí o Geazi responde: ora, esse microfone está com muita microfonia. Aleluia. Que se há de fazer por ela? Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Então, queridos, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Ela não podia ter filho, porque o marido já era velho, já era muito velho, né? E aí uma coisa que começa a acontecer, presta atenção, olha aí, aleluia, fiquei empolgado, essa palavra é muito poderosa, acredito muito nisso, nesse princípio. Então, irmãos, Deus começa a colocar no profeta um incômodo, né? Uma coisa, né? Primeiro Deus toca nela, aí ela resolve honrar. Agora o cara está ali tranquilo, sendo honrado, numa cama legal, não é, um quarto confortável. Essas coisas que a Bíblia fala, né, que ela diz assim mesmo: façamos para ele um quarto, obra de pedreiro, né, um quarto de alvenaria, coisas caríssimas. E ela falou assim: olha, porque quarto de alvenaria era caro. E ela fala assim: vamos colocar nele uma cama. Meu irmão, as pessoas dormiam no chão, era a cultura, dormiam no chão, em cima de palha. Mas vamos fazer para o nosso profeta uma cama, vamos colocar lá uma mesa, uma cadeira, coisas que só os ricos tinham, e um candeeiro. O candeeiro, ele ficava aceso queimando azeite. Irmãos, isso era uma coisa só para rico, queimar azeite, por causa da energia, da luz, não é? Então o profeta, se fosse comparado com hoje, o quarto dele teria ar-condicionado, aleluia, né? Teria uma cama super king, né? Teria uma TV de plasma na parede de 50 polegadas. Está entendendo o que eu estou falando? Seria um lugar super confortável. Isso que eu quero te mostrar. Agora veja bem, quando ele está ali vivendo tudo aquilo, se sentindo honrado, aí começa a vir um pensamento no coração dele: caramba, o que eu poderia fazer por essa mulher? Eu queria abençoar essa mulher. E começa a ficar incomodado, e começa a lembrar, e rola para um lado e rola para o outro. Eu queria abençoar essa mulher. Ele chama o Geazi: Geazi, o que eu posso fazer por ela? Porque ela tem nos tratado com muita abnegação. O que eu posso fazer por essa mulher? Aí o Geazi que dá a informação: olha, ela é muito rica, ela tem tudo o que ela precisa. Puxa, e o profeta continua incomodado. E até que o Geazi diz: olha, eu descobri, quer dizer, foi um processo de investigação, eu descobri que ela não tem filho, e o sonho dela é ter um filho, mas o marido não tem como, porque ainda não inventaram o Viagra.
Vocês gostam, né? Irmão, então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O poder da honra vai quebrar a esterilidade dela, mas a primeira coisa que acontece, alguém vai lembrar da gente. Quem está comigo? Você lembra da mulher que quebrou o vaso de alabastro em Jesus? Ali é só honra e desonra, é uma história de honra e desonra. Quando o visitante chegava na casa de uma pessoa, como não tinha asfalto, não tinha cimento, não tinha nada, os pés estavam sujos. Então, para eu honrar a pessoa, eu mandava o meu escravo lavar o pé dela. Se eu queria honrar muito, se era uma pessoa que eu tinha em alta estima, eu mesmo me curvava e lavava, não é? Eu passava um perfumezinho, porque as pessoas, não existia essa coisa de desodorante, perfume. A pessoa fazia uma viagem dessa, não é? Quando chegava, moço, o negócio estava violento, então perfumava para que ficasse agradável o cheiro. E o beijo, o ósculo santo, era uma coisa de honra também. Então Jesus entrou ali na casa do Simão para jantar. O Simão não fez nenhuma dessas coisas. E Jesus cobra dele depois, porque quando a mulher quebrou o vaso de alabastro para honrar Jesus, porque ela viu que ele foi desonrado, olha aí, ó. Ela viu que ele foi desonrado e ela derrama o vaso de alabastro. Irmãos, aquele vaso com aquele perfume, as meninas guardavam desde a infância para a noite de núpcias. Aquela moça, que é a Maria, irmã do Lázaro, quebrou o vaso e ungiu Jesus. E ela enxugou os pés dele, ao invés de ser com água, ela enxugou com os próprios cabelos dela. Ela lavou os pés com o próprio perfume. O Judas ficou revoltado, não é? Porque ele estava preocupado com a grana. 300 denários, um denário um dia de um trabalhador, quase um ano de trabalho, foi desperdiçado. E sabe o que foi que Jesus disse? Eu quero que o que ela fez seja lembrado. Todas as vezes que o evangelho for pregado, eu quero que lembre dela para a memória sua. Irmãos, quem honra é lembrado. Quando aquela mulher aquela mulher lá, a sunamita, honrou o profeta, ele ficava lembrando dela. Ele ficava lembrando dela. Alguém vai lembrar de você, aleluia. Para que comece a quebrar a esterilidade na sua vida, irmãos, não é? Eu lembro uma vez que eu fui pregar num lugar e foi uma coisa interessante, porque eu nunca conhecia esse pastor. Eu não conhecia ninguém que conhecia ele. Ele me chamou, naquela época a gente nem tinha trabalho em internet, nadinha. Não tinha nada. Eu estava começando, muitos anos atrás, não é? E esse cara me chamou. E eu fui, atendi ele, né? Até porque, meu irmão, a minha agenda era tão tranquila naquela época. E aí, atendi o cara e fui lá, preguei. Irmão, esse cara exagerou comigo. Tanto que esse cara me honrou. Tanto que esse cara me abençoou. Em tudo. Irmãos, eu fiquei constrangido com esse cara. Sabe, pensa constrangimento. Eu fiquei, cara, que esse cara. Mas o que é que eu pensei? Ah, deve ter sido o pastor Genildo que fez a propaganda e tal, né? Meu discipulador. E ele está querendo assim honrar o pastor Genildo. Quando ele foi me levar no aeroporto, eu perguntei para ele assim: cara, quem foi que me indicou para você? Como é que você conseguiu meu telefone? Aí ele falou: ah, pastor, foi engraçado. Um pastor amigo meu do interior me ligou para eu buscar uma irmãzinha que estava doente lá na rodoviária. E eu peguei a irmãzinha e levei ela para a Santa Casa. E no caminho ela perguntou para mim como é que estava a igreja. Eu falei para ela que eu estava sofrendo com muito problema de desonra na igreja e divisão e não sei o que lá. E essa irmãzinha, que eu nem conhecia o nome dela, ela me disse: chame o pastor Jackson. Ele esteve na nossa igreja lá em Redenção. Chame o pastor Jackson, que ele fala sobre isso. Irmãos, a gente diz que esse cara não parava de pensar em mim. Não parava de pensar em mim. E aí, depois ele, puxa, como é que eu vou falar com ele? Aí ele lembrou que ela disse que eu tinha pregado em Redenção. E ele foi ligando para os pastores em Redenção, até que ele encontrou o pastor Rosemar, não é? Onde eu preguei. E ele conseguiu o telefone. Irmãos, e eu fiquei impressionado. Quando a gente honra, eu sou um homem de honra, eu honro o meu profeta, não é? E quando a gente é um homem de honra, não é? Irmãos, nós vamos ser lembrados. Quem está me entendendo? Alguém vai lembrar da gente. O Davi era um homem de honra. Ele honrou o Saul, apesar do Saul. Lembra quando o Saul falou assim:
quando Saul estava endemoniado, né, que o Saul ficava possesso, o soldado do Saul disse para ele assim: olha, eu lembrei de um homem, ele é filho do Jessé, ele sabe tocar bem, ele fala com sabedoria, não é? E ele tem boa aparência, não é? Lembrou, irmão, tinham milhares de músicos em Israel. Aquele soldado lembrou do homem de honra. Quem está me entendendo? Não é tremendo? O José, homem de honra, quando o Jacó chegou lá no Egito, ele levou o Jacó para que o Jacó orasse pelo faraó. O faraó pediu: eu quero que o teu pai ore por mim. O José falava tão bem do Jacó que o rei do mundo quis receber a bênção dele, não é? Quando o Jacó estava para morrer, foi só o José que foi lá e disse: abençoa os meus filhos antes que o Senhor morra. E colocou a mão dele em cima da cabeça do Efraim, do Manassés, não é? O Jacó fez assim, trocou a mão. O José disse: não, pai, o mais velho é esse aqui. Ele disse: não, o mais velho vai servir o mais novo. Do jeito que o Jacó falou, foi. Porque o José era um homem de honra. A Bíblia diz que por causa da desonra do Rúben, que deitou com a concubina do Jacó, ele perdeu a primogenitura. E a primogenitura foi dada para o homem de honra, que era o José. Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu digo que Bíblia que esse povo lê.